Olá, alunos do 8º ano. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da resenha. Vamos ler trechos de uma resenha, conhecer a estrutura desse gênero textual, distinguir um fato da opinião relativa a esse texto. Imagine o lançamento de um filme ou de uma série que você espera ansiosamente. Você está esperando muito, vai lançar. Por exemplo, tem o filme tal que você assistiu um, que você quer o 2. Ou eles gravaram um filme de um livro que você leu, você quer muito ver. Você está ansioso para ler, para assistir. Você encontra uma resenha crítica sobre a obra e ela é negativa. Então você queria muito assistir ou ler e você leu uma crítica falando mal daquilo lá que você queria. De que forma essa crítica pode afetar a sua decisão em assistir ou não esse filme? Ela te motiva a conferir se a opinião do outro está correta ou te desanima? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou lembrar de detalhes, mas eu li uma vez a respeito de um experimento científico que pegou dois grupos de pessoas. Para o primeiro grupo, eles disseram que a comida que eles iam comer era assim. Eles fizeram tipo uma armadilha. Eles estavam entrando para comer a comida e tinha um povo que fingiu estar saindo. E aqueles que estavam saindo diziam assim, eu não lembro se era comida, se era filme. Vamos supor que era um filme. Esse filme é muito ruim, esse filme é muito chato, esse filme tem isso de errado, blá, 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 blá. Falou um monte mal do filme. E aí essas pessoas entraram para o cinema. Do outro lado, estavam pessoas que também fingiram sair do cinema e foram lá naquele grupo e começaram a falar, não, o filme é maravilhoso, esse filme é muito legal, esse filme é ótimo, nossa, esse filme é espetacular. Aí as pessoas entraram para o cinema. Depois, essas mesmas pessoas, o primeiro grupo que ouviu críticas ruins e o segundo grupo que ouviu críticas boas, quando eles saíram do cinema, a opinião que ambos tiveram foi a mesma coisa. Os que ouviram crítica ruim falaram mal do filme e os que ouviram críticas boas falaram bem do filme. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando alguém fala mal de alguma coisa. Você tem que ir lá conferir e ter a tua opinião. Eu, por exemplo, gosto de ver as resenhas depois que eu assisto. Eu gosto de ver o que as pessoas também pensaram, né? Porque se for algo que eu gostei e a pessoa faz uma crítica negativa, eu até penso assim, tá. Mas se eu gostei muito, vou pensar, não, tá enganado, eu não achei isso não. Ou posso pensar, tá, você pode até estar certo nesse quesito, mas o filme valeu a pena por isso, por isso e por isso. Ou talvez eu comece a colocar defeito naquilo que eu tinha gostado, porque eu sou muito influenciável. Eu já mudo de opinião. Se eu coloco uma roupa e eu acho que tô linda e alguém vem e fala, bota um defeito, eu já acho que já tô feia. Então tem que tomar um pouco de cuidado com a opinião das pessoas. Mas a resenha crítica, ela serve para isso. Para a gente ir criando opinião sobre as coisas. Também você pode criar a sua própria opinião, né? Você assiste sem ter lido nada e vai lá e cria a tua própria opinião. Mas quando você lê uma resenha a respeito de um livro, de um filme, de uma série, você pode comparar a tua opinião com a da pessoa, ou você pode ver mais ou menos o que as pessoas pensam antes de assistir, para ver se vale a pena ou não. Já houve vezes assim, que eu li uma resenha e falava muito mal. Ou eu escutava as pessoas falando assim, não, esse filme é uma porcaria, esse filme é uma droga. E depois eu fui descobrir que a pessoa não tinha entendido o filme. E que o filme não era uma droga, que o filme era ótimo. E aí eu percebi que, na verdade, a pessoa que tinha me falado aquilo não tinha entendido outra coisa. E eu achei que o filme era ótimo. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. E quando você for escrever uma resenha, você tem que entender o que passou no filme. Você tem que fazer análise, uma análise técnica, entender do assunto. Porque não é bem assim, você sair dando opinião a respeito de uma coisa que você não sabe. Isso é uma coisa muito perigosa e que o nosso mundo está cheio. Porque as redes sociais abriram um espaço hoje para que todo mundo seja resenhista. Então, vamos supor que você tem lá no seu Facebook ou no seu Instagram, você segue uma página que vai falar sobre os filmes da Marvel, por exemplo, ou sobre cinema de uma maneira geral. E apareceu lá um tópico falando a respeito de alguma coisa. E você sabe mais ou menos do assunto e você vai lá e fala um monte.
Você escuta 2, 3 falando mal, você pega aquilo lá que eles falaram e fala um monte de coisa. Só que você não entende do assunto. Você fala, você fica repetindo o que os outros falaram. Só que isso é perigoso, porque se você não entende do assunto, como é que você vai fazer uma avaliação? Não seja essa pessoa. Tem um meme daquela atriz, não lembro o nome da atriz, mas uma que estava comentando o Oscar, Glória Pires, comentando o Oscar. Aí ela diz assim, eu não tenho como opinar. E eu acho ótimo, porque a pessoa que não tem como opinar, por que ela fala que não tem como opinar? Se eu não sei do assunto, não opina. Não sabe, não se mete. O que você pode fazer? Você pode ir se informar. Você pode ler o que outras pessoas falaram, você pode entender melhor do assunto. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, a parte dos efeitos visuais do filme não foi legal. Eu não entendo de efeitos visuais. Entendo mais ou menos daquilo que eu vi, para mim estava ótimo. E aí eu posso opinar? Não. Mas eu posso ir lá me informar sobre? Posso. Eu não vou sair por aí dizendo, aquele filme lá é ruim porque o efeito visual é ruim. Eu não vou falar isso, porque eu não tenho capacidade para fazer essa avaliação. Se eu for fazer essa avaliação, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar repetindo o que outra pessoa falou. Eu não estou fazendo avaliação por mim própria. Eu não tenho essa capacidade. Mas eu tenho outras capacidades avaliativas. Por exemplo, o roteiro de um filme eu tenho como avaliar. A atuação dos atores eu tenho como avaliar. Tenho como dizer se o filme me prendeu ou não, se ele me divertiu ou não. Então essas coisas eu posso avaliar, então isso eu posso falar. O que você não deve fazer? Fazer críticas ou falar de uma maneira, na resenha que você vai produzir, falar de um jeito sobre alguma coisa que você não sabe. Não faça isso. Não faça, não se meta naquilo que você não domina. Então, se você quer falar a respeito de um determinado assunto, vai ler sobre isso. Vai pesquisar, vai tentar entender melhor. Então, quando alguém falou assim, porque o efeito visual desse filme não é legal por causa disso, disso, daquilo. Teve uma vez, quando eu assisti o primeiro filme do King Kong, que é aquele da ilha perdida, que ele vai lá, que tem aquela moça que é atriz de cinema, e ele se perde, que é aquele com o Jack Black, que eles se perdem no mar, e aí eles vão... Eu achei aquele filme maravilhoso, porque ele tinha uma imagem que eu não sabia explicar. E aí eu fui ler melhor. E aí eu entendi mais ou menos, que eles disseram assim, que a fotografia do filme, que ele foi gravado com câmera de não sei quantos milímetros, que a luz era não sei o quê, eu não sei dizer os termos técnicos agora, mas o que eu entendi? Que o estilo da gravação, que o estilo da câmera era diferente, que por isso aquela imagem ficou daquele tipo. Então teve muita crítica muito boa daquele filme na época, dizendo que a fotografia daquele filme é muito lindo. Então quando falar em fotografia, mas tem foto nos filmes, professora? Não é isso. É o estilo da câmera que ele foi usado. Então eu não sabia explicar o que eu tinha achado de bonito naquele filme. Aí eu fui procurar. Aí eu entendi. Quando lançaram o primeiro filme do Senhor dos Anéis, eu via que os efeitos especiais eram bons para a época, né? Anos 2000, tem alguns de vocês... Alguns não, a maioria de vocês não era nem nascido ainda. Só que tinha uma coisa que eu achava muito estranho. Na verdade, hoje eu entendo que aquilo que era estranho era porque os movimentos eram meio quadrados, era porque o design gráfico, que era feito por computador naquela época, ainda era meio ruim. Então, se você for assistir Senhor dos Anéis hoje, você vai perceber. Os monstros do filme, eles são uns monstros meio lerdos. Se você pegar, inclusive, lá o primeiro Godzilla, filme lá dos anos 80, você vai ver que o Godzilla é quadrado, ele anda assim, ó. Ele faz movimentos, porque ele nem era feito em computador. Ele era feito por meio de animação. Então, era bem diferente. Os efeitos especiais daquela época eram totalmente diferentes. Então, eu comecei a aprender um pouco disso. Eu ainda não sou expert para poder falar. Posso fazer um comentário leve. Mas se você quer fazer esse tipo de comentário, vai aprender. É interessante para você poder falar sobre isso. Então, de que forma essa crítica pode afetar a sua decisão? Não deixe se afetar pelos outros. Vai se interessar pelo assunto, vai entender. Mas é interessante para você comparar opiniões de pessoas. Quando você leu uma crítica
e ela é muito negativa ou muito positiva, o interessante é você comparar duas críticas, que aí você vai ver, não fica numa crítica só não. Irmão do Jorel, livro fenomenal. Irmão do Jorel, série de desenho animado brasileira, foi criado por Juliano Henrico. Desenho ganhador de um concurso promovido pelo Cartoon Network em 2009, sendo a primeira animação original do Cartoon brasileira. Primeira temporada teve sua estreia em 2014 e já conta com 4 temporadas, sendo possível encontrar as 2 primeiras na Netflix. Aqui conhecemos um pouco mais sobre cada personagem da série, tanto da família quanto dos colegas da escola. Muitos desenhos, sobretudo poemas de amor, ideias para histórias e até escritos de outros personagens, como da professora, da amiga Lara e do seu inimigo Billy Doidão. É muito fofinho ler sobre os pensamentos ingênuos de criança sonhadora e cheia de imaginação, do irmão do Jorel. Além de tudo, é muito divertido. Aqui a gente tem opinião, quando ele diz fofinho e divertido. Aqui em casa adoramos muito a série. Eu e a Martina, minha filha, sempre assistimos. Eu dou muita risada e acho o irmão do Jorel uma criança muito queridinha e fofinha. Adorei saber mais sobre minha personagem favorita, a vovó Juju. Por causa dessa leitura, estou revendo a série, mas agora em ordem por episódios. Uma coisa que eu nunca tinha feito, sempre assisti de forma aleatória. Eu passo meus dias imitando a fala específica. Ana Catarina, a crush eterna do irmão do Jorel. O livro está muito bonito mesmo. O projeto gráfico é de encantar os olhos e todo o material é muito rico para completar o conteúdo da série, com muitos desenhos e cheio de cores. Além da escrita, é muito simples e fluida. É uma leitura perfeita para os pequenos. Irmão do Jorel é uma série para crianças e adultos, e o livro fenomenal não podia ser diferente. Irmão do Jorel, livro fenomenal. O autor é Juliano Henrico, Helena Altman e Lucas Pellegrinetti. O ano de lançamento é 2021. A editora é HarperCollins Brasil. Tem 192 páginas e a capinha dele é uma capinha azul. Caderno, daí ele risca, é livro fenomenal. Atividade de número 1. Irmão do Jorel, série do desenho animado brasileira, foi criado por Juliano Henrico. O desenho foi ganhador de um concurso promovido pelo Cartoon Network em 2009, sendo a primeira animação original do Cartoon Network brasileira. Nesse trecho temos descrição da obra ou opinião do resenhista. Explique. Aqui a gente tem fato ou opinião, é descrição ou opinião. Escreve lá no teu caderno e já já eu volto.
E aí, o que você respondeu? Vamos ver? Nesse trecho, a gente tem a descrição da obra, uma apresentação da série do desenho animado que é trabalhada no livro, aqui não tem opinião, tá? Resenha é uma das formas de divulgação de produtos culturais. No jornalismo, a resenha é uma espécie de prestação de serviço ao público leitor que tem à sua disposição um texto que informa e auxilia a selecionar o produto cultural de acordo com o que diz o resenhista e também alinhado ao gosto particular e ou interesse de quem lê a resenha. A resenha crítica trata-se de um texto opinativo que reúne comentários e julgamentos do resenhador sobre o que está sendo analisado por meio de crítica. O resenhador expressa sua opinião, além de informar o leitor sobre a obra resenhada, que pode ser um show musical, um capítulo de livro, um artigo, um filme, peça de teatro, entre tantos outros. Resenha descritiva. Na abordagem descritiva, a resenha não apresenta a opinião do resenhista. Linguagem é técnica, ou seja, não havendo comentários pessoais, avaliações positivas ou negativas ou opinião. Atividade 2. Como vimos, a resenha crítica comenta e avalia obras. Muitas vezes essa avaliação é evidenciada pela opinião do autor. Leia os trechos abaixo e identifique o que é fato e o que é opinião. Aqui conhecemos um pouco mais sobre cada personagem da série. Tanto a família quanto os colegas da escola, muitos desenhos, sobretudo poemas de amor, ideias para histórias e até escritos de outros personagens, como da professora, da amiga da Lara e de seu inimigo, Billy Doidão. O livro está muito bonito mesmo. O projeto gráfico é de encantar os olhos. Todo o material é muito rico para completar o conteúdo da série. Você vai ler o trecho e você vai identificar o que é fato e o que é opinião. Escreve lá no teu caderno e já nós voltamos.
E aí, o que vocês escreveram? Então, quando ele diz, aqui conhecemos um pouco mais sobre cada personagem, esse é um fato. Quando ele diz, o livro está muito bonito, essa é a minha opinião. Queria que vocês focassem no bonito. Quando ele usa adjetivos, nós temos opinião. Estrutura da resenha. Tanto resenha crítica quanto descritiva, o resenhista não deve esquecer esses elementos. Título, identificação do autor e dos autores, editora, local, número de páginas, preço de venda. Atividade mão na massa. Pense num filme que você tenha assistido ou em um livro que tenha lido, do qual você gostaria de falar sobre. Faça uma lista de fatos que fizeram gostar ou não do produto cultural que deseja comentar. Em seguida, construa um mapa mental no Jamboard ou Mindmaster, apresentando pontos positivos e negativos da obra. Compartilhe com o professor e com a turma. Lembre-se, ao expormos nossa opinião, devemos dizer o motivo de termos essa ou aquela opinião. Então, eu quero que você pense agora num livro que você tenha lido, você pode fazer também de uma série que você tenha assistido ou de um filme que você tenha visto e vai escrever aí a tua opinião com pontos positivos e negativos. Escreve lá e já já eu volto.
E aí, o que vocês escreveram? Aqui era para você colocar então os pontos positivos e negativos, né? Nessa aula nós aprendemos o que é uma resenha, que é uma forma de divulgação de um produto cultural. Resenha pode ser crítica ou descritiva. Conhecemos os elementos desse gênero textual do campo midiático e jornalístico. Lemos também trechos de uma resenha crítica. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!